Nunca entendi direito como é possível casar 3 vezes. Para mim, um casamento bastou para perceber que viver com um homem é impraticável. Casamento é que nem roleta. Às vezes a gente ganha, mas em geral perde. Até mesmo para quem está apaixonado, as coisas sempre podem dar errado. Olá, eu sou Vanessa Espinosa, historiadora e professora. Aqui você está no Resenha Relâmpago, onde trago resenhas rápidas, sem spoiler, para facilitar a minha, a sua, a nossa vida de leitura. A resenha de hoje é mais uma obra de Marjane Satrapi chamada Bordados, uma publicação que saiu pela Quadrinhos na CIA, a tradução de Paulo Werneck, essa aqui é a 7ª reimpressão, e foi publicado em 2010. Eu vou falar um pouco sobre a autora e essa trajetória que faz com que Bordados e também todas as suas publicações em quadrinhos sejam excepcionais. A mais famosa delas é Persépolis, que foi inicialmente publicada em 4 volumes, posteriormente publicado em um só, que é uma capa vermelha. Está escrito lá Persépolis completo e também foi publicado pela Companhia das Letras. Bem, vamos falar um pouco então para você entender se gostaria ou não de trilhar essa jornada com a Marjane, que é iraniana, mas vive na França. Quando estava no Teherã, estudou no liceu francês e passou boa parte da infância ali. Só que ela é bisneta de um imperador de lá e teve uma educação assim muito diferenciada das outras mulheres. E isso também fará a diferença para a gente conseguir explicar como ela vai falar em Bordados e, pelo menos em Persépolis, que também já li, sobre essa realidade do universo feminino lá no Irã, a partir dessa realidade que ela viveu. Então, essas obras da Marjane, elas são muito autobiográficas e traz um conteúdo que expressa também essa tradição da cultura persa, por um lado, mas também esse aprendizado, esse movimento intrafamiliar, vamos dizer assim, cultural, que era com valores socialistas, comunistas, e que faz com que ela tenha uma visão de mundo diferente. Tanto é que Marjane, ela tem essas 2 obras e o Frango com Ameixas, que é justamente tentando trazer relatos do seu avô. Mas o que eu queria comentar com vocês é que, assim, ela foi a primeira mulher iraniana a ter publicação, e isso faz também uma diferença em relação a esse movimento dela de pensar o mundo, de resistência e etc. Então, ela é uma romancista gráfica, mas também ela roteiriza, ela é cineasta. Então, ela tem diversos talentos. Essa
movimentação dela na infância, de formação, ela teve um bom pedaço ali no Teherã, mas também ela foi para a Áustria. Teve que passar lá um tempo, já com 14 anos, e ela estudou lá uns 4 anos. Depois retorna e se forma em artes visuais, tendo mestrado também, e só depois disso é que ela vai para a França. Atualmente está em Paris. Hoje ela tem 51 anos ou 52 anos e é uma mente super criativa. O que eu trago hoje, que é bordados, é curtinho e potente. Ela consegue trazer algo que a gente dificilmente teria acesso por várias questões relacionadas ao próprio capital, ao interesse do mercado editorial, em reconhecer o Oriente e os seus movimentos de mulheres. Por isso que é tão relevante as obras de Marjane. Ela traz em bordados uma narrativa curta, muito boa, humorada e, ao mesmo tempo, com reflexões bem abertas em relação à sexualidade das mulheres, esse exercício da sexualidade e como é ser e por que ser uma mulher casada. Então, as reflexões delas são muito boas, das personagens que estão ali representadas no HQ. A Marjane coloca como ponto da narrativa, vamos dizer assim, para dar o start, né, o momento em que se toma o tradicional chá depois do almoço. E aí você vê como há uma diferença brutal, porque ela escreve mostrando que após o almoço os homens iam dormir e elas ficavam organizando o pós-almoço como tarefa delas e fazer aí o chá, e dentro desse período em que elas ficam nesse ambiente, vamos dizer assim, exclusivo, mais seguro e feminino, é quando elas começam a ter essas conversas refletindo sobre não só os casos que elas próprias relatam de si, como também falando de vizinha, prima, mostrando que não são casos isolados e não está acontecendo unicamente com a família Satrapi, mas acontece com a vizinha, com a prima mais distante, com várias mulheres dentro dessa cultura iraniana oriental. Eu queria contar mais casos e mais situações que o HQ relata, mas essa é a trama principal, e os casos vão de reflexões em relação a por que estou ainda dentro dessa construção familiar ou dentro de situações muito opressoras, e outras relatando exemplos contrários, mostrando que a mulher no Oriente, eu estou falando desde o prisma iraniano, claro, elas estão dentro de práticas, de lutas, de movimentos que extrapolam aí qualquer estereótipo que nos tenha chegado via Ocidente normalmente, que é mostrando suas resistências, suas reflexões, o que acontece, como elas podem reagir a imposições sobre seus corpos. Então elas refletem sobre virgindade, sobre estratégias para mascarar a não virgindade e casar com X ou Y, sobre a tradição de casamentos arranjados, prometidos. Isso também aparece. Então vai fazer você perceber que uma mulher na América Latina vai reconhecer muito do universo que a gente vê nessa roda de conversas aqui do chá em bordados. Eu recomendo, é uma leitura rápida e ao mesmo tempo faz você refletir sobre várias coisas, sobre
o que você está fazendo, quem você é, e que em todo lugar, sim, temos mulheres que resistem e questionam as imposições do patriarcado. Temos então mais um Resenha Relâmpago, querido ouvinte. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais, @vanessaespinosa.ufrn e o Clio, @Clio História e Literatura. Links estão na descrição. E se você gosta do meu conteúdo aqui, pense em financiar o Clio. Estamos no Catarse, Pix e PicPay, além das nossas lojinhas com camisetas, livros, como sempre, link na descrição. Eu sou Vanessa Espinosa e vejo você em breve. Tchau!